Estás bem? Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Sentares um bocadinho comigo para falarmos aqui um bocadinho sobre a tua experiência. Eu sei que tiveste. Antes de mais, gostava que te apresentasses, antes de eu passar aqui ao resto. Ok, o meu nome é António Oliveira. Neste momento estou numa fase de empreendimento de workshops e coisas em termos do cake design. Comecei como modelo, comecei também no mundo da moda em termos de lojas de luxo, e esse foi o meu final até agora. A minha última loja foi a Loewe, da qual gostei imenso. E era mesmo por aí que eu queria começar, queria falar dessa tua experiência, tanto de teres começado como modelo e teres visto o início do que é agora a moda Lisboa, com coisas que foram percuttoras para isso, depois é também a tua experiência no estrangeiro, e por fim como é que chegamos ao ponto do cake design. Exato. Foi fácil. Portugal, Lisboa em 1990 estava um bocadinho mal em termos de modelos, havia poucas agências, havia uma agência, havia a Central, a La Agence que ainda continua, e havia mais uma ou outra que não era grande expressão. Eu comecei como modelo com uma sessão de fotografias com um amigo meu e entretanto mandei uma fotografia para a Central, e na Central fiquei cerca de 10 anos com ele a trabalhar. Foi bom, foi muito, muito agradável, e ao mesmo tempo fui adquirindo o contacto com a moda, que para mim foi extraordinário. E desses 10 anos, quais é que são assim, as coisas que tu destacas mais, desfiles, de moda? Pois é, por exemplo, estavas a falar na Moda Lisboa. A Moda Lisboa ainda não havia a Moda Lisboa, havia sim as manobras de Maio, que eram sempre feitas ali junto à Rua da Misericórdia, ali perto do Chiado, que era muito giro, e depois eram os estilistas fantásticos. Desde o princípio, Dino Alves, José Carlos também ia, António Tenente começou ali, foi de novas pessoas a entrar na moda, e ainda hoje continua. A Maria Gambina, lembro-me dela, no princípio dela, fazia coisas giríssimas. O Dino Alves, coisas engraçadíssimas. Lembro-me uma vez de fazer uma passagem lá, em que metade da roupa, uma delas, nunca fiquei com fotografias dessas, tenho uma pena incrível, porque era metade da roupa, era aquele dos forcados, okay. A roupa dos forcados, e depois era um estilo muito baldas, branco, super giro. E aquilo funciona com quem? E depois via-se milhares e milhares de pessoas à roda de uma passarela. A passarela era alta, não há aquela coisa dos telefones, que não havia, como é lógico. As pessoas tentavam tirar fotografias normais, e se conseguissem, ótimo, mas era muito engraçado. Milhares de pessoas em Lisboa. E após essa carreira de modelo, surge logo o retalho de luxo, ou houve aqui alguma transição? Não, depois houve um convite para a primeira Fashion Clinic no 285 da Avenida da Liberdade, que foi a primeira loja de marcas que houve de luxo. Nós começámos a vender Prada e Prada Sport, tínhamos a Armani, tínhamos José António Tenente, que na altura foi um boom também, tínhamos várias marcas boas, Moschino, várias delas. E aí sim, entrei como gerente da loja, primeiro estive nas Amoreiras, na loja das Amoreiras, a fazer uma supervisão também na loja, passei para a Avenida da Liberdade, e depois em seguida foram várias marcas, desde a Boss... Era isso que eu ia perguntar, depois da Fashion Clinic? Passei para a Boss, porque me fizeram um convite também para a Boss da Avenida, a fazer a parte de segunda pessoa da loja, que foi ótimo, também aprendi muito, gostei muito, e depois mais um convite para a Carolina Herrera. Abrimos a primeira loja fora de Espanha da Carolina Herrera. A Carolina Herrera para mim foi o máximo, um top. Foi aí que nasceu o VM também, ou que não? O VM nasceu aí, nasceu na Boss, nasceu na Fashion Clinic, e o merchandising para mim sempre foi a parte artística. E depois ainda por cima houve o convite para integrar a equipa de visual merchandising no Corte Inglês, na primeira loja também fora de Espanha. Okay. Tive 6 meses ou um ano, ou o que é que foi, em Espanha a fazer formações, e depois cá é que fizemos a parte toda do visual merchandising. Giro. Depois dessa, foi a partir daí que depois passaste para Londres, que foste para Londres, ou ainda houve aqui algum interregno? Não, foi a partir daí. Foi engraçado que eu aí a partir do terceiro ano de lá estar, achei que tinha estagnado na empresa, porque aquilo é campanhas atrás de campanhas. Eu estava na parte de senhora, e então era a campanha da gravidez, a campanha das escolas, as campanhas da não sei o quê,
Eu estagnei completamente e então consegui, Isso não é para subir dentro, é para sair para vamos fora. para fora. Exatamente. Então fui eu e uma colega minha, também do Corte Inglês, entre os dois fizemos um paralelo em termos de casa e disso tudo Ok. em Londres. O começar lá foi muito giro, nós não havia internet também ainda e havia a parte toda dos currículos, nós levávamos um tráfego de currículos em inglês e fomos por Sloane Street, Bond Street, a entregar currículos. Uma das coisas que eu achei fantástico lá foi, por exemplo, eu entrei na Dior com o meu currículo e perguntei se havia alguma vaga para a loja, ela disse que sim, entretanto eu podia mandar o currículo. O engraçado é que a gerente chama-me à parte e diz-me: António, não te importas, quando entregares um currículo numa loja, mete dentro de um envelope, Ok. fecha e mete ao cuidado do General Manager. Isso para nós é muito bom, nós estamos num país pequeno, não havia lojas de luxo e a partir daí foi É logo uma super visão um interessante. bocadinho diferente. Completamente. E quantos anos é que foram em Londres? Foram para aí 6, 7 anos. Mas o engraçado também foi na entrevista, Sim. na entrevista que eu eu fiquei no grupo Clube 21, que era um clube que tinha a Mulberry, a Donna Karan, Emporio Armani, Giorgio Armani e Armani Collezione. E então entramos num teatro e foi engraçado que eles fizeram um filme. A partir do filme perguntaram se alguém estava adaptado, se tinha algum interesse aquele filme para eles. Eu não tinha nada a perder e continuei até o final. E foi E em muito termos bom. de comparação de mercado, quais são as maiores diferenças que tu vês do mercado É assim, do britânico para o português? Não, falando no britânico, Sim. é muito difícil. Porquê? Porque o britânico, tudo o que é pessoa de Chelsea ou dos bairros mais finos, tem um inglês correto. Ok. Agora tu apanhas pessoas de Stockwell que podem comprar na loja. Eu, entretanto, comecei na Armani Collezione primeiro e depois é que passei para a Georgia. Falam com calão. O calão inglês é muito difícil, muito difícil. E aí começa-se a perder um pouco de estarmos em Londres e ver o atendimento. Mas o atendimento é super. Nós tínhamos coisas que eu ignorava completamente que se pudesse fazer numa loja de luxo. Nós tínhamos de estar na loja 20 minutos antes da loja abrir, tínhamos de estar fardados, havia um meeting, as senhoras tinham que estar pintadas e tinham que estar postas a trabalhar, os homens também, ao ponto do diretor de loja ver os nossos colarinhos se estavam limpos Ok. e nós mostrarmos as nossas mãos, Não fazia que era ideia, uma graças. coisa por demais, porque é assim, tu tens que estar o máximo de bem para um cliente. Não fazia ideia desse nível de exigência, também já trabalhei no luxo. E cá se calhar não é assim tão Não é muito linear. exigente. Depois no regresso, O regresso por causa da doença, fui operado à coluna, várias hérnias discais, e fiquei ali em stand-by durante 2 anos para poder recuperar. A minha primeira loja, e eu disse que quando passei à porta e gostava imenso de trabalhar lá, foi a Tots. ok. Não abri a loja, mas tinha lá uma amiga e ela conseguiu me encaixar na loja. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. A qualidade da Tots foi boa. Na Tots fiquei quase alguns 7 ou 8 anos também e depois teve o convite Da Luana. da Loewe. A Loewe para mim é das marcas neste momento do mercado melhor. Nós vínhamos abrir uma loja no El Corte Inglês, um corner, já com uma decoração de Peter Marino que faz as Chanel e isso tudo. E passado 10 anos aqui, tiveram que fechar a loja, Foram abrir para a avenida depois. foram abrir para a avenida. Mas pronto, e a partir daí, E entre essa diferença de atender cliente na avenida ou atender cliente no El Corte Inglês, há diferenças no tipo do cliente e a abordagem é completamente diferente? completamente diferente. O Corte Inglês tem uma coisa que eles, para nós, no nosso caso não era, porque éramos uma marca externa, e a marca externa o que é que fazia? Eles não sabiam o que é que nós tínhamos em stock. Na avenida, o que acontece é que nós estamos mais descansados a atender o cliente. Ok. Podemos oferecer qualquer coisa para beber, para estarmos mais perto, para mostrar as qualidades da pele, isso tudo, muita formação. Foram muitos anos, foi quase 1 ano e tal de formação em Espanha, a ir quase todos os meses para a Casa-Mãe, na Calha Serrano. E pá, eu gostei muito e para mim ainda continua uma marca. Claro.
não há hipótese mesmo. E depois dessa experiência toda no retalho, surgiu então o que é que design? O que é que design? Achei que eu sempre tive muito jeito, e tu sabes, tive sempre muito jeito para desenhar e para fazer coisas e muito... Lembro-me ali por volta de 2013, 15, das pinturas, fiz uma exposição no Alentejo, que ainda vendiam alguns quadros, ainda foi bom, foi bastante bom mesmo na altura, e aqui fiz a mesma exposição em Lisboa e não vendi nenhum, cheguei ao Alentejo e aquilo... E vendeste imenso aí. O quadro mais caro era o que foi primeiro, não foi? Sim. E foi muito chique. E o que aconteceu, que estás-me a perguntar o que já me esqueci? A questão de ter aparecido então aqui o Cake Design o Cake Design. O Cake Design nasceu, estava na web, e houve uma amiga minha que comprou um bolo a uma rapariga e eu disse, eu também consigo fazer isso. Ok. Foi quase como um desafio pessoal. Consegui fazer isso e consegui, e foi um dos bolos mais giros que fiz, que foi até para o Francisco, foi aquele dos pensos rápidos e não sei o quê, sim. E a partir daí fui absorvendo e aprimorando. Mais cursos em Inglaterra, cursos cá, os concursos em Birmingham e em Londres. Tenho tido um bocadinho de sorte com as medalhas também, sempre que vou apanho uma medalha, o que é agradável. Okay. Por fim, gostaria de perguntar se tens algum conselho para alguém que queira começar tanto na moda como no retalho de luxo, o que é que tu... Eu acho que ser a pessoa própria mesmo, não ter o preconceito ou então aquelas pequenas coisas de dizer eu trabalho numa loja de luxo, mas eu sou maior. Não somos. Nós somos equiparados aos clientes, nós estamos para servir, nós temos de ser educados, temos de ter uma certa composição, nunca falar no diminutivo. Peço desculpa, há aquelas pessoas que falam, eu não falo, e as pessoas que estão comigo, numa equipa que eu possa dirigir, não falam, nem deixo. Falar do melhor, perguntas às vezes que nós não temos a noção e as pessoas perguntam, nós temos que ter a resposta na ponta da língua, não temos de estar, desde que eu vou perguntar ao meu gerente de loja, é melhor não, falar corretamente, se dar uma bacurada, há sempre um jeito a dar, mas acho que sim, de ser eles próprios e não terem peneirenses de trabalhar em lojas de luxo, que não têm que ter, não tem que ter, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Também obrigado, eu gostei mesmo.